Boa tarde! Nós estamos aqui para apresentar o trabalho intitulado Superfícies sedimentares e maciços residuais cristalinos presentes no estado do Ceará, Brasil. A equipe é formada por mim, Catarina Nogueira, pela Mirela Mascarenhas e pela Thaís Rodrigues. Da disciplina de Ecologia Regional, professora Ingrid Roara, do Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú. Nós vamos aqui contextualizar, falando um pouco do território do Ceará, que está no domínio da Caatinga. Aqui lá atrás a gente vê a América do Norte, Central e do Sul. De verde a gente vê o Brasil. De laranja a gente vai ver a região Nordeste. De vermelho, dentro da região Nordeste, nós vemos o estado do Ceará, que tem uma superfície de 148.825,60 km². É o quarto maior estado da região Nordeste do Brasil. É limitado ao norte pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo estado de Pernambuco, ao leste pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba e ao oeste pelo Piauí. O Ceará, ele possui uma vegetação que não surge ao acaso, porque ela é fruto da ação do clima, dos tipos de solo, do relevo e dos processos histórico-biogeográficos atuando conjuntamente. A gente vê que o solo, a largura do solo, no caso a profundidade dele, ela vai interferir nas raízes, que se o solo for profundo, as raízes vão ser profundas, o porte das plantas vai ser maior. Se o solo for fino, não for profundo, a raiz não vai ser muito profunda, então as plantas não vão ser muito grandes. Então isso vai interferir no porte arbóreo, a pluviosidade vai interferir nas plantas, a questão da luminosidade, a questão da própria altitude, da umidade, tudo isso interfere na vegetação. Os solos também interferem muito, como já foi falado anteriormente. Em função dos fatores geográficos locais, tais como a altitude e a proximidade do oceano, apresenta áreas úmidas e subúmidas que condicionam contrastes significativos no quadro natural cearense de semiárido, segundo Silva e Cavalcante, 2004. O que nós vemos aí é que, se a gente for comparar a questão da altitude, vamos comparar territórios de mesma altitude. A gente tem lá o interior de Quixeramobim, por exemplo, a gente vai vindo para o litoral, a gente vai caminhando, chega até aqui ao Acaraú. A gente vai ver que lá em Quixeramobim é semiárido, lá é caatinga, lá é quente, lá chove pouco. O solo, quando está na época de seca, ele fica todo rachado. A gente vê que ali é um solo argiloso, é um tipo de vegetação que tem lá. Aí a gente vai vindo para a praia, chegando na praia, por exemplo, chegando na praia, a gente vai ver dunas, a gente vai ver aquela vegetação que tem na duna, a gente vai ver os peixes lá no mar, a gente vai ver garça, a gente vai ver outros tipos de pássaros diferentes do que a gente encontra lá no Quixeramobim, no sertão do Quixeramobim. Se a gente vem um pouco mais saindo da praia, chega no mangue, já é totalmente diferente. O mangue as plantas têm pneumatóforos, elas têm adaptações para a salinidade, elas têm um formato diferente. No caso da Rhizophyra mangue, ela tem arcos, que é para a sustentação dela. O solo lá é um solo lodoso, é um solo que não é bem consolidado, então lá tem aquela frequência de marés, então assim é uma situação totalmente diferente. E as plantas de lá são típicas do manguezal. Se você pegar uma planta de manguezal e trouxer para cá, sem ser para o mangue, ela não vai se adaptar, porque ela é de lá. Então a gente vê que toda essa questão do clima, a questão da altitude, a questão dos solos, a salinidade, o sol, a questão de ter ou não incidência de sol, tudo isso aí vai interferir na vegetação. E a vegetação de cada lugar desse vai ser uma vegetação diferenciada. Embora esteja no domínio da Caatinga, embora seja no estado do Ceará. Mas cada lugar é diferente. É o que a gente vai ver aqui no próximo slide. O Ceará possui dois grandes domínios geológicos, um sedimentar e outro com predomínio de litologias cristalinas. Sobre esses domínios foram modelados
diferentes tipos de relevo no estado do Ceará. Aqui a gente vê a tabela, unidade de relevo e tipos de vegetação do estado do Ceará com área aproximada de cada unidade fitoecológica. A gente vê aqui nos modelados sedimentares, unidade de relevo, região costeira, a gente tem planície litorânea, campos praianos, arbustais praianos, vegetação de dunas. Aí tem tabuleiro costeiro, floresta de tabuleiro, arbustal tabuleiro, cerrado, cerradão, costeiros, planície flúvio marinha, manguezal. Tudo isso aqui ainda é modelado sedimentares. Planícies fluviais, matas ciliares, várzeas de rios e carnaubais. Que a gente vê ali aquelas carnaubeiras que tem ali no Rio Acaraú, quando a gente vai para Cruz, ou vai de Cruz para Acaraú, tem a BR, a gente vê perto do Rio Acaraú muita carnaubeira, por conta que está perto do rio, elas são vegetação de várzea. Aí a gente tem chapadas interiores, tem a Serra da Ibiapaba, Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, que é o que a gente vai trabalhar agora na apresentação. Mata úmida do sedimentar, mata seca do sedimentar, Caatinga do sedimentar, Cerrado e Cerradão interiores. E a Thaís e a Mirella vão falar de modelados cristalinos, especificamente maciços residuais, principalmente Serra do Pereiro, que tem também Serra do Baturité, Maranguape, Aratã, Uruburetama, Meruoca do Pereira, aliás, né? Machado das Matas, Pedra Branca e de São Pedro. Todas elas são semelhantes entre si, porque é a mesma unidade de relevo, são as mesmas vegetações. Tem a mata úmida do cristalino e a mata seca do cristalino, porque a gente vê que essas serras, elas têm o topo, que lá em cima, e tem o reverso. E tem no topo, vai ser essa parte úmida, e no reverso, que é a parte que tem menos pluviosidade, vai ser a parte seca, certo? Essa diferença entre você tá no pé da serra, é um clima, é quente. Se você sobe a serra, é frio, chove mais, então a gente vê, e isso daí vai interferir na vegetação, por isso que no topo vai ser a mata úmida do cristalino e no reverso, na parte da base, vai ser a mata seca do cristalino, mas a Mirella e a Thaís vão explicar mais. Vamos agora para algumas fotos da Serra da Ibiapaba e da Chapada do Araripe. Nós ainda estamos falando de superfícies sedimentares. Quem vai falar de cristalino é a Thaís e a Mirella, que já é outro tipo de vegetação. Aqui nós temos na Serra da Ibiapaba, temos o Parque Nacional de Ubajara, tem a cachoeira bastante visitado, ponto turístico. Temos o Parque Nacional de Ubajara, que é o Parque Nacional de Ubajara, ele é uma área de proteção ambiental. Ele ajuda a gente a perceber o que tem lá de beleza, de biodiversidade. Temos a Chapada do Araripe, que lá também tem a Floresta Nacional do Araripe, que ela também é uma área de proteção. Ela também é um ponto turístico. Nós temos aqui a Trilha da Coruja, aqui embaixo, bastante visitado. Temos o Portal de Santa Cruz, ponto turístico. E temos a estrada da Ladeira de Belmonte. Aqui nós temos a BR, que vai levar até a Serra da Ibiapaba. Ela vai subindo na Serra da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba ela vai atravessar o norte e a sul, o extremo oeste do estado do Ceará. E ela faz limite com o estado do Piauí. Região Nordeste, sempre região Nordeste ainda. Borda da bacia sedimentar do Parnaíba, no caso do Piauí e Maranhão. A Serra da Ibiapaba, ela possui elevação, que é causada por processos morfoestruturais. A Serra da Ibiapaba tem altitude de aproximadamente 750 metros. Lá em cima, comparando lá em cima, que a gente chama de topo, e embaixo, que a gente chama de reverso, a gente vai ver diferenças na umidade e na precipitação. E de norte a sul e de leste a oeste ocorrem variações nítidas de condições climáticas. Aqui nós temos algumas espécies do topo da Serra de Ibiapaba, que é a parte mais fria lá em cima, que tem a maior pluviosidade do Ceará, 2.000 milímetros, possui solos profundos, latossolos. Então, se a gente vê que ela tem solos profundos, as plantas de lá, os vegetais de lá, eles vão ter raízes mais profundas também. Então, eles vão poder se desenvolver mais. Então, a gente vê
que a vegetação de lá vai ser de porte arbóreo. Lá é mata seca do sedimentar. Tem rica fauna, com muitas aves, roedores e mamíferos de grande porte, como onça parda. Aqui o nome científico da onça parda, Puma concolor. Temos o veado campeiro, que é os otosseros bezoárticos, e a paca, entre outros. Aqui nós temos uma foto ilustrativa da vegetação de carrasco. Essa vegetação é típica da parte do reverso da Serra de Ibiapaba, que fica mais embaixo. A gente vai ver que tem menos pluviosidade e menos umidade. Vai ser uma região com menos chuva, vai ser uma região mais quente. Os solos são pouco desenvolvidos, são arenosos, tem baixa retenção de água para as plantas, são chamados de neossolos quartzarênicos. A gente vê que isso daí vai interferir no clima, o clima lá é semiárido. A vegetação vai ser uma vegetação de carrasco. Como o solo ele é arenoso, ele tem baixa retenção de água e ele é um solo pouco desenvolvido, a vegetação é uma vegetação com arbustos de caules finos, tortuosos e emaranhados, difíceis de penetrar. O nome dessa vegetação é a chamada vegetação de carrasco. Temos aqui alguns exemplos da flora presente na Serra de Ibiapaba, na região na vegetação de carrasco, que fica no reverso da Serra de Ibiapaba, vai na parte de baixo. A Cássia Langsdorff, aqui nós temos o hábito da planta, nessa primeira foto à esquerda, temos as sementes à direita, embaixo nós temos o caule e embaixo à esquerda nós temos as folhas. A Piptadenia moniliformes, nós temos o hábito dela aqui embaixo, aí nós temos à direita as folhas dela, tudo do carrasco. Ainda falando de carrasco, o carrasco é bastante variado. Tem muito mais foto, é porque a gente não colocou todos para não ficar muito extensa a apresentação. Temos aqui a Bauhinia acuruana, aqui a flor dela bem diferente, linda. Temos a folhinha dela. Aqui a Luerrea candicans, tem o hábito da planta, tem o fruto ali ao lado direito. E ao centro nós temos o hábito da planta, ela é uma árvore alta. Agora vamos falar da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, ela é mais alta, ela é parecida com a Serra da Ibiapaba com relação ao clima, com relação à vegetação. Também vai ter essa diferença entre topo e reverso. E ela vai ter só uma diferençazinha que ela é maior, ela é mais alta no caso. A altitude vai ser entre 800 e 900 metros, diferente da altitude presente na Serra de na Ibiapaba, que é de 750 metros. Aqui é um pouquinho mais alto. Ela é constituída de relevo tabular de origem sedimentar e se localiza no extremo sul do estado do Ceará. Aqui é a entrada que dá a trilha de Belmonte. E aqui é uma foto da Chapada do Araripe de longe. Aqui essas fotos são todas do Geoparque. Aqui nós temos uma trilha, o pessoal andando de bicicleta. E aqui nós temos a foto mesmo da vegetação. Tudo lá dentro do Geoparque. A gente aqui vê nessa foto de baixo, a gente dá para perceber os solos. São solos profundos e são chamados de latossolos vermelho-amarelos. Dá para ver que eles são realmente avermelhados aqui. A gente vê que as altitudes são modeladas sobre litologias da bacia do Araripe, de idade cretácea, e maior precipitação média anual. Significativos processos de pedogênese. A gente vê aqui que tem um trabalho muito interessante do Teixeira do Samuel, que eles fizeram um levantamento da herpetofauna presente na Chapada do Araripe. A gente percebe que, lendo o trabalho deles, que tem muita variedade. Aqui a gente trouxe para o slide um exemplo de lagarto. Esse aqui é o Hemidactylus brasilianus. Temos aqui o Amphisbena, que é a Amphisbena alba. E aqui embaixo a gente tem uma serpente. Nós temos um total de 37 espécies de répteis, 10 famílias de lagartos,
com 14 gêneros e 17 espécies, 1 de anfisbênia, 2 gêneros e 3 espécies, e 4 de serpentes, com 15 gêneros e 17 espécies, representando um total de 67% da fauna total registrada para a Chapada. Flora da Chapada do Araripe. Temos aqui a Eugênia punicifolia e a Margaritaria nobilis. A Ruelia germiniflora, aqui é o hábito da planta. E aqui a flor dela vista de perto. Ela é como se fosse um manto. Aqui nós temos a Anamopoegna laeve. Aqui é a folha dela, o fruto. Maciços residuais. Em geologia, o maciço é uma seção da crosta terrestre que é demarcada por falhas ou por fendas. Aqui na imagem temos um maciço de Baturité, localizado no centro-norte do Ceará. Os maciços residuais apresentam formas de secadas elaboradas por erosão diferencial em rochas cristalinas e principalmente rochas metamórficas. Essas formas de secadas são colinas e vales encaixados, são mais restritivas ao uso e à ocupação em função das suas declivagens. Configuram-se por imponentes relevos residuais de grandes dimensões que atingem cotas. Aqui na imagem temos o estado do Ceará. Os maciços estão representados por esse verde mais escuro. Localizam-se em substrato cristalino e ocupam diversos setores do território cearense, dispersos na depressão sertaneja. Esse substrato cristalino é formado por rochas cristalinas, como granitos e basaltos, e outros. Em alguns casos, a porção sedimentar fica acima do cristalino, já que a porosidade é formada a partir do intemporismo da rocha cristalina. São constituídos pelas rochas mais resistentes do embasamento cristalino. Apresentam tamanhos diferentes e altitudes variadas, entre 400 a 700 metros e 700 a 900 metros, por vezes acima disso. Os maciços residuais maiores apresentam condições morfométricas. Essas condições morfométricas são vertentes menos íngremes, ou seja, menos declivadas. O desenvolvimento pedológico. O que é esse desenvolvimento pedológico? É o estudo do solo sobre os aspectos de sua origem, classificação e descrição. Aqui, o desenvolvimento pedológico, temos argissolos com aspectos vermelhos e amarelo, devido ter essas condições para o estabelecimento de cobertura vegetal melhor. Aqui na imagem, vemos na parte horizontal a parte do argissolo vermelho e amarelo. Esse argissolo, essa estrutura do solo, são solos minerais com nítida diferenciação e são bastante influenciados por rochas cristalinas. Aqui nos maciços residuais de menor porte, temos a presença de vertentes mais íngremes, ou seja, mais declivosas. São recobertos pelos neossolos litólicos. Esses neossolos litólicos compreendem pelos solos rasos, conhecidos como pouco evoluído, e em sua constituição a presença de material mineral e orgânico. Os maciços ou escudos cristalinos representam o tipo de formação geológica mais antiga, muito resistente, que se formam em áreas de baixa altitude. Eles correspondem à formação rochosa terrestre mais antiga, os quais foram formados durante o período pré-cambriano. Dentre os maciços cristalinos, nós temos vários: Serra de Baturité, Maranguape, Aratanha, Meruoca e o maciço do Pereiro também. O maciço do Pereiro é um dos maciços cristalinos resultantes
em longo processo morfoestrutural que se caracteriza o Nordeste setentrional brasileiro. Essa feição de relevo, com esse efeito, resulta diretamente da divisão do Pangeia e da atividade erosiva terciária. Imagina um lugar tão lindo, todo colorido, pintado na mais bela tela pelo Criador. Imagina o meu lugar dos sonhos, o meu paraíso, as cores da felicidade sorrindo pra você. Imagina meu porto seguro, minha alegria. Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz. Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza. É tanta beleza, não troco por nada, eu sou feliz demais. E o sol iluminando os corações, e o verde do teu mar que me seduz. A tua maravilha e encanto, eu posso me orgulhar. Porque sou cearense, porque sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu lugar. Eu trago no peito um amor verdadeiro, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Porque sou cearense, porque sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu lugar. Eu trago no peito um amor verdadeiro, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará.